Os jogos mobile são estranhos de muitas formas diferentes, mas é quase regra e uma percepção geral que se um jogo mobile não for pago, ele com certeza vai ser podre de ruim. Acho que isso é bem perceptível, mas por que isso acontece exatamente? Por que justamente no celular tem tanto jogo ruim? Ok, é normal existirem jogos ruins em plataformas de jogos, na Steam mesmo tem bastante, mas chega a ser absurdo e desproporcional a quantidade de jogos bons e ruins, por exemplo, na Play Store. E esse é o assunto que eu vou discorrer nesse vídeo. E tem diversos fatores do porquê que isso acontece, mas todos eles centram em eles serem feitos justamente pro mobile. Isso faz um efeito cascata quase que inimaginável. E dito isso, querendo ou não, o celular não é um lugar tão apropriado para se fazer jogos, tanto pelo tamanho, mas principalmente pelos controles. Tudo isso forma um ambiente onde jogar jogos vai ser minimamente complicado. Obviamente tem jogos que conseguem usufruir disso, mas vocês entenderam. Então isso acaba limitando bastante como um jogo de celular pode funcionar, tendo que fazer jogos mais calmos e scriptados de certa forma, usando até, sei lá, tem assist, por exemplo. E dentro disso tem outro fator externo, que é justamente pelos celulares serem mais acessíveis, isso fez com que muitas pessoas tenham mais acesso a isso, e acima de muitas pessoas terem acesso ao celular, muitas crianças têm um. E tem isso em mente porque isso é extremamente importante e logo mais vou chegar nesse ponto. E outro fator extremamente importante que faz esse tipo de jogo ser extremamente comum é que publicar jogos na Play Store é absurdamente fácil, tipo, muito mais fácil do que qualquer outra plataforma. Enquanto na Steam você tem que pagar R$500 ou na App Store da Apple você tem que ter um MacBook e um iPhone e obviamente muito saco para passar em todos os requerimentos para publicar o jogo lá, na App Store é totalmente o contrário. Você tem que pagar $20 ou R$130, que é um preço em comparação extremamente baixo, e com isso, pronto, você já pode publicar seu jogo. Isso faz com que o muro seja extremamente baixo e praticamente qualquer um consegue postar o jogo lá, o que, adivinhem, faz uma superlotação imensa dentro da Play Store. E esses motivos que eu falei são extremamente importantes pra gente entender provavelmente o maior motivo de todos do porquê jogos tão ruins assim são feitos de forma quase que industrial. E obviamente esse motivo é o monetário. Não é de hoje que os jogos de celular são conhecidos por serem meio predatórios, e toda essa natureza vem de todos esses fatores e de principalmente conseguir dinheiro das crianças. E claro que nem sempre foi assim, mas sim foi algo que foi evoluindo continuadamente até chegar no ponto que tá. E acreditem ou não, jogos mobile sim já foram muito bons na verdade, mas logo mais eu vou chegar nessa parte. Porque para entender toda essa problemática a gente tem que entender também um grande problema dos jogos mobile, que é a sua monetização. Monetizar um jogo é uma tarefa no mínimo complicada, e eu falo no geral mesmo. Grande parte dos desenvolvedores podem lançar o jogo pago e eventualmente atualizar ele com DLCs, conteúdos extras que tangenciam o jogo base. E essa é uma forma muito mais simples e muito comum de conseguir se fazer dinheiro com o jogo. Só que isso é meio alheio aos jogos mobile, porque grande parte desses jogos vão ser mais para passar o tempo de certa forma. Infelizmente, eles não vão ser tratados com a mesma seriedade que um jogo de PC ou de console é tratado. Então gastar dinheiro com um jogo no celular não é algo muito palpável para quem joga jogos mobile. E tendo isso em vista, isso já coloca uma barreira gigantesca aos jogos de celular, que por sua vez, se quiserem ao menos ser baixados, vão ter que ser de graça. Isso já cria uma barreira monetária imensa aos desenvolvedores para mobile, que por sua vez tem que pensar em outras formas de se fazer dinheiro. É aí que começa a lenta e dolorosa queda dos jogos no mobile, porque cada vez mais e mais eles vão se afundando nesses esquemas de ganhar cada vez mais dinheiro. No começo era tudo justo, de certa forma, não havia nenhum esquema nessa questão, e era um tipo de monetização padrão que a gente poderia ver na maioria dos jogos dos anos de 2013, que é o sistema de skins e itens entre aspas, e ele funciona de uma forma bem prática na verdade. Ele consiste em vender uma skin do personagem pro jogador, que é bem simples na verdade, e é efetivo, acreditem ou não. Mas a outra parte, a de itens, é que mais funciona nesse aspecto, porque aí é onde são vendidos buffs, upgrades ou até mesmo itens pra te reviver depois que você morre. Isso tudo na verdade é bem inofensivo, e ainda assim isso já consegue manter um jogo vivo por anos. Vocês acham que Jetpack Joyride tá aí por quê? E é claro que no meio disso tinham também os ads dentro do jogo, que por mais que eles existissem, geralmente se você visse um deles, você ganhava algo em troca, como ouro ou qualquer coisa assim. E essa foi a primeira era dos jogos mobile gratuitos, mas esse é só o começo. E nessa segunda era, que começou em 2015 mais ou menos, os jogos eram gratuitos e pagar era opcional, e só dava algumas coisas extra. Só que dessa vez tem um twist. Os jogos começaram a colocar mais pressão no jogador para pagar, e realmente colocando uma diferença enorme em quem pagava e quem não, tornando os jogos antes que eram gratuitos em jogos freemium. São jogos gratuitos, mas que você tem que praticamente
literalmente pagar pra jogar. E esses jogos funcionam assim, você tendo que pagar não pra fazer algo propriamente, mas sim pra poder facilitar esse algo. Em um exemplo, em Clash of Clans, você tinha que esperar tempo X pra alguma construção ficar pronta. E esse tempo no começo vai ser pouco, tipo 2 a 5 minutos, pouca coisa mesmo. Mas quanto mais e mais você vai progredindo no jogo, esse tempo de 2 minutos vai ficando mais e mais distante, chegando em horas, dias ou, dependendo do jogo, até semanas. E para poder cortar esse tempo quase totalmente, você pode pagar na moeda do jogo e sua construção vai ficar pronta imediatamente. E esse esquema ficou completamente popular no meio dos jogos da época, e cada um deles estreia cada vez mais e mais essa fórmula. E é bom notar que, se eu não me engano, grande parte desses jogos não haviam tanta propaganda, isso é, se tivesse. E guarda isso porque é uma informação bem importante. E passada essa geração de jogos, a gente consegue ver uma queda gigantesca na qualidade dos jogos mobile, porque as empresas perceberam uma pequena coisa, que é que os anúncios davam um dinheiro até que legal, e que tinha como misturar isso com o player pagando, e meu amigo, a queda de verdade começou aí. Porque o novo meta de fazer dinheiro não se baseava tanto em o player pagar, mas sim nele assistir anúncios, e nisso o jogo colocava anúncios como algo principal. Isso inaugurou praticamente outro modelo de venda, que são os incontáveis jogos idênticos que só mudam a skin. Isso infectou, obviamente, os jogos clicker, que são tantos que nem vale mencionar. E a parte de pagar nesses jogos, pelo menos diminuiu um pouco, voltando pro que era antes praticamente, onde funcionava mais pra te dar um power up ou algo assim, que facilitaria um pouco sua vida. E, enfim, por bastante tempo ficou nessa forma de jogo, até que bem, chegou um momento que perceberam que quase toda criança jogava em um celular e que elas não iriam comprar nada, então o meta, que era de colocar muitos ads em jogos mobile, começou a se basear quase completamente em anúncios, em uma produção de jogos em massa e enganação, bastante enganação. E essa época aí veio em 2018 com aquelas lendárias propagandas de jogos que no final mostravam algo totalmente diferente do jogo. E sempre as propagandas eram ridiculamente apelativas, algumas até eram meio engraçadas e até que viraram meme na época. E grande parte das propagandas funcionavam muito bem como um clickbait de certa forma, já que elas se baseavam na pequena chance de você baixar e jogar o jogo. E assim que você baixa esse jogo, você já dava de cara com inúmeros anúncios e coisas para comprar dentro dele, sendo praticamente jogos freemium novamente. E nisso eles entupiam de anúncio a cada segundo que você jogava. E depois de um tempo, esses jogos foram se aquietando porque eles descobriram que as crianças que jogavam antes não tinham um senso de julgamento muito bom. E aí que entra a era dos jogos mobile que a gente está atualmente, que é onde os jogos são completamente marketados para o público infantil e consequentemente são os que mais entopem de propaganda para literalmente qualquer coisa que aconteça no jogo, já que uma criança não vai ligar tanto assim de pular uma propaganda, né? Esse tipo de jogo se baseia completamente nisso e chega a ser ridículo a quantidade de propaganda que jogos assim têm. Muitos deles são marketados muito pelo TikTok, com aqueles jogos satisfatórios e coisas assim. E você já deve imaginar o que acontece, né? E muitos jogos mobile atualmente são assim, é bizarro ver como não tem literalmente um jogo mobile que se destaque tanto quanto antigamente. Tipo, óbvio que tem jogos bons, entre aspas, e é idiota negar isso, mas não dá pra fechar os olhos e não ver o mar de lixo que os mobiles vêm se tornando. E até esses jogos bons, ainda assim, são completamente baseados em técnicas de marketing não muito saudáveis, assim. E é foda ver, assim, porque parece que isso tudo tirou a alma dos jogos mobile, que justamente eram pra ser algo simples e que conseguiam ser muito simples e divertidos de certa forma. Mas agora é só um cash grab insano.